Olá, irmãos, bem-vindo a mais uma escola dominical. Nós estamos aqui em classe única, falando sobre um momento tão importante na vida da nossa igreja, que é a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos, que nós, nos próximos encontros, nós vamos falar aí como que isso vai acontecer. Falamos já sobre a igreja, a forma de governo da igreja, a importância de entendermos a confissão de fé da nossa igreja, a importância de entendermos o chamado para a liderança tanto do governo como do serviço. E no domingo passado nós falamos a respeito do presbítero, das qualificações do presbítero, e hoje nós vamos falar das qualificações bíblicas para o diaconato. Eu quero ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 13, diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Muito bem. Nós vamos observar aqui nessa carta de Paulo a Timóteo que as qualificações do presbítero são muito parecidas com as qualificações para o diaconato. Poucas coisas vão mudar. Algumas coisas ele acrescenta no diaconato, mas as qualificações, porque são de ordem espiritual e moral, elas são muito parecidas, porque são as duas pontas, de liderança que se destacam na igreja. Quando a gente fala de liderança, qual a diferença de um oficial com um líder na igreja? O oficial é aquele que foi eleito pela igreja para estar representando o povo ali para uma determinada tarefa. No caso, só presbíteros e diáconos. Os demais são líderes que são escolhidos, líderes de jovens, líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios. Eles não passam pela Assembleia da Igreja porque eles não estão desenvolvendo uma representatividade, eles estão desenvolvendo um dom e um talento que eles têm e, no caso, liderando os seus ministérios ou sociedades internas da igreja, que é o caso da igreja presbiteriana. Quando nós vamos para a Constituição da igreja, no artigo 53, diz assim: o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão do conselho, dedicar-se especificamente a 4 tarefas específicas. A primeira é a arrecadação das ofertas para os fins piedosos, Então é comum os diáconos assumirem essa responsabilidade e pegarem os dízimos e recolher os dízimos e fazer chegar até o tesoureiro. Através do trabalho social, eles fazem chegar ao conhecimento da igreja as famílias necessitadas, Então, às vezes, o que acontece? Você fica sabendo de uma família necessitada da igreja, qual que é a tendência natural? Você pega, liga na secretaria ou para os pastores para falar sobre as pessoas necessitadas, mas você deveria procurar primeiro o diácono, porque é ele que cuida disso. Então, essa é a primeira tarefa. Segundo, que é cuidar dos pobres, doentes e os inválidos, Muita gente não sabe disso, pensa que diácono é um porteiro de igreja, cara que fica pondo o bêbado para fora, tirando o cachorro. Não, isso faz parte do trabalho do diácono, mas o trabalho social do diácono é muito importante. Então, se você toma conhecimento de que uma família tem alguma necessidade, você tem que fazer chegar ao conhecimento dos diáconos. Se for necessário, os diáconos fazem chegar ao conhecimento do conselho, Às vezes envolve uma força-tarefa maior, envolve dinheiro, enfim, mas no geralzão eles já tomam conhecimento e eles mesmos resolvem. A terceira é a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados no serviço divino. Irmãos, é chato, O trabalho do diácono não é fácil, não. E às vezes as pessoas não entendem, então ele fica lá determinando como se estaciona o carro, colocando as pessoas nas cadeiras, colocando as cadeiras nos lugares certos. E algumas pessoas
elas não entendem isso, né? Algumas pessoas não gostam do diácono, porque acham que é alguém que está ali para fiscalizar. Não, ele está lá para desempenhar o trabalho dele e fazer com que as coisas aconteçam numa certa ordem, né? Você tenha a oportunidade de chegar na igreja, participar do culto, né? Se beneficiar do ajuntamento, não tendo que se preocupar com essas coisas, né? Então, essa manutenção da ordem e de exercer a fiscalização para que haja uma boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Então, se você está lá conversando, né, provavelmente o diácono vai chamar a sua atenção, dizer, olha, vai lá, senta lá para participar do culto, enfim. Muito comum na igreja, né, grande, as pessoas ficarem um pouco dispersas, andando muito e às vezes atrapalhando o andamento do culto, e o diácono tem essa função de cuidar dessa organização, tá bom? Dentro do Império Romano, existiam 3 culturas básicas lá. Era a cultura grega, judaica e romana. E é muito interessante porque Lucas, ele era da cultura grega, né? E quando você lê lá em Atos, falando das viúvas helenistas, está falando de pessoas, de mulheres gregas, né? Então era da própria cultura dele, e ele identificou, né, quando ele registra em Atos capítulo 6, ele identificou a necessidade, um problema que deu origem ao diaconato, né? Então, até então, os diáconos e os presbíteros, eles cuidavam da pregação, né, da palavra, mas foi crescendo o número das pessoas, né, no caso aqui de viúvas e pessoas necessitadas, pessoas idosas, e os presbíteros, eles não conseguiam, os apóstolos, eles não conseguiam dar a assistência necessária. Então, eles elegeram 7 homens para essa função. E eu acho tão interessante, porque mesmo para essa função, né, de servir, de cuidar, de organizar, eles escolheram homens que tinham alguns atributos interessantes, né? A Bíblia diz que os homens que foram escolhidos, eles eram homens de boa reputação, né? Pessoas que tinham um bom testemunho, né? As pessoas olhavam para a vida delas e percebiam que o testemunho delas era comprovado, né? A segunda coisa, eles eram cheios do Espírito Santo. Olha, irmãos, coisa interessante, né? A gente pensa que aquele que vai cuidar da pregação, da palavra, do momento da adoração, né, de intercessão pelo povo, precisa ser um homem cheio do Espírito Santo, e para cuidar das mesas, qualquer um serve, não. Era um homem cheio do Espírito Santo. E por último, cheio de sabedoria. Por que a sabedoria era importante? Porque como eles serviam às mesas, eles atendiam às necessidades, então eles tinham que ter sabedoria para discernir uma verdadeira necessidade de uma necessidade não tão urgente, né? Algumas pessoas, elas usam da igreja para se beneficiarem. Às vezes elas nem têm uma necessidade, mas elas procuram a igreja, e aí o diácono, cheio de sabedoria, ele vai saber discernir qual que é a verdadeira situação que a pessoa está enfrentando, ok? Então são os 3 atributos: homens de boa reputação, homens cheios de fé e homens cheios, repletos de sabedoria. Então vamos falar agora das qualificações para o diaconato. Então ele começa dizendo que eles devem ser respeitáveis, né? Tem esse termo aqui, ele refere-se a uma pessoa de honra, uma pessoa digna, uma pessoa nobre, né? Está relacionado com o homem irrepreensível, lá em cima, que ele fala para o presbiterato, né? Um homem que é irrepreensível. A segunda qualificação, de uma só palavra. Irmãos, é muito sério, né? É muito sério. Hoje um dos grandes problemas que a igreja enfrenta é a fofoca, né? Tem gente que conversa muito, fala o que não deve, né? Então, uma pessoa que serve, que está ali recebendo as pessoas na igreja, vendo tudo que acontece, né? Muitas vezes os diáconos sabem de mais coisas do que nós sabemos, né? Eles têm acesso a informações que nós não temos. Então, se o diácono for um homem de uma só palavra, vai complicar, né? Vai complicar o trabalho deles. Então, o texto diz assim: seja o vosso sim, sim,
e o vosso não, que passa disso é do maligno. Então, o diácono precisa ser um homem verdadeiro, um homem íntegro na palavra, né? Um homem que seja consistente na sua vida, né? A sua vida seja coerente com as suas palavras. Então, cuidado, né? Na hora de eleger um homem para o diaconato, procure ver aquelas pessoas que são ponderadas, né? A Bíblia diz que o homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A terceira qualificação, não inclinados a muito vinho. Então, aqui, Paulo não está falando nem de abstinência, né? Porque ele manda Timóteo tomar vinho por conta das suas enfermidades estomacais, né? Ele fala, toma um pouco de vinho, né? Todo mundo sabe que o vinho é saudável, né? Se ele for comedido. Então, esse homem que vai assumir o diaconato, aliás, todos os crentes, né, irmãos, mas principalmente o oficial, não pode ser um homem viciado na bebida, né? Tem pessoas se embriagando, se entregando à bebida, e essa pessoa, ela não tem domínio próprio, ela é indisciplinada, né? Uma pessoa entregue a um vício é uma pessoa que não tem disciplina, não tem domínio. Então, uma pessoa que não tem domínio, ela não pode ser um oficial na igreja. Então, tome cuidado, né? Procure saber, né, das pessoas que exercem o diaconato, qual que é a relação delas com a bebida. Quarto lugar, ele diz, não cobiçosos de sorte da ganância, né? Isso está no verso de número 8. Porque se uma pessoa ama o dinheiro, ela não está qualificada para o diaconato, até porque, irmãos, o diaconato exige muita generosidade, né? Muito desprendimento, né? Geralmente os bons diáconos são pessoas de um coração muito bom, né? Disposto a ajudar as pessoas a contribuírem, né? Não é gente avarenta, pegada no dinheiro, né? Mercenária. Então, esse homem que Deus chama para o diaconato, ele tem que saber lidar bem financeiramente. Em quinto lugar, sólidos na fé e na vida, né? Ele diz aqui, conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Então, Paulo indica que o diácono deve ter esse equilíbrio, né? Tem que ser uma pessoa firme na fé, não oscilante, né? Por isso que, às vezes, a pessoa se converte, ela chega na igreja entusiasmada, dedicada, né? Tem disposição de servir, a gente já vê logo, né, nela um diácono e já coloca ela para disputar uma eleição, e isso é um problema, né? Porque ela não é madura espiritualmente, né? E eu sei que diaconato tem que lidar com coisas muito complexas, né? E se você não tem maturidade, você não dá conta, né? Quantos diáconos deixaram a diaconia da nossa igreja? E muitas pessoas, porque eram imaturas, eram novas na fé, não tinham condições de lidar com determinados problemas, escandalizaram e não tiveram estrutura, né, para suportar aquilo. É claro que o ambiente tem que ser um ambiente saudável, mas muitas vezes ele fica pesado até pela tensão do trabalho, né? Então ele tem que ser sólido na fé. Sexto lugar, irrepreensíveis, né? Examinar não apenas a sua maturidade moral, mas também a sua maturidade espiritual e doutrinária, né? Qual que é o histórico de serviço que essa pessoa tem? O Brasil é um país interessante, né? Às vezes as pessoas se candidatam a vereador, por exemplo, e elas não têm nenhum histórico de ação social na cidade, nunca fizeram nada, né? E agora se candidatam a vereadores. Outros não, tem um histórico de serviço, né? Já foi presidente de associação de bairros, já fez mobilização para levantar recursos, né? Para ajudar pessoas carentes, já tem um histórico de vida. Então procura saber qual é o histórico de serviço que essa pessoa tem com relação à igreja, né? Então é muito importante que você eleja alguém irrepreensível. Esposo de esposa piedosa, verso 11, que a esposa seja piedosa, ser irrepreensível, não maldizente, temperante e fiel em tudo. Aí ele fala das mulheres, muito interessante, né? Muitas vezes nós olhamos o oficial, mas não olhamos a família dele, né? Então, muitas vezes o que estraga o presbítero, o que estraga o diácono é o cônjuge, né? Às vezes o cara tem uma mulher que não tem uma vida piedosa, que não tem paciência, né? Que não tem um bom testemunho. Então,
para ser esposa de diácono, né? Não é fácil não, às vezes tem que ficar até o final, termina o culto, tem que ficar depois do término do culto, né? Tem que abrir mão de muita coisa, eu vejo isso aqui, irmãos. Então o papel da esposa, né, é muito importante, né? Como um pastorado, você não vai querer um pastor para a sua igreja que tem uma família desorganizada, não quer. Então a mesma coisa, então a esposa tem que ser uma mulher de vida piedosa, né? Tem muita mulher fofoqueira que espalha fofoca, que conversa demais, e isso é um problema. E por último ele diz marido de uma só mulher. O que ele está dizendo aqui? Esse homem, ele não pode se envolver emocionalmente e nem fisicamente com outra mulher ou com outras mulheres. Então tem que ser um homem de um relacionamento conjugal saudável, né? Saudável. E por último ele fala que governa bem seus filhos e a sua própria casa, né? Já adiantamos aqui falando da esposa, mas há uma palavra de Paulo a Timóteo sobre a família no geral. Então o diácono precisa ser essa pessoa que tem uma família estruturada. Então, irmãos, na próxima semana nós vamos trazer uma palavra para a igreja, não no papel de eleger o seu oficial, mas de honrar os oficiais, de submeter a liderança, porque esse é um problema, né? Então, às vezes a gente está muito preocupado em ensinar a igreja como eleger os oficiais, mas às vezes a igreja não sabe honrar esses homens que ela mesma elege, né? E você, por exemplo, já agradeceu um diácono pelo trabalho que ele tem feito na igreja? Então, muitas vezes a gente critica, mas a gente não tem uma palavra de gratidão. Você já deu um presente, né, para o cara que no domingo aí fica na porta da igreja recebendo, às vezes olhando o seu carro, né, cuidando para que você fique mais confortável possível, né, no culto? Então, você tem essa prática, você sabe qual que é o dia do diácono? Você já mandou uma mensagem para o diácono? Sabe o nome dos diáconos da sua igreja? Você sabe quem é a diretoria dos diáconos, quem que é o presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro, você sabe? Então, irmãos, nós vamos falar sobre isso, a importância da igreja na resposta que ela dá ao trabalho desses homens, tá bom? Então, Deus abençoe você. Próximo domingo nós fecharemos e voltaremos com as nossas salas normais, né? Gravadas, é claro, as aulas, mas com a sala dos jovens, adolescentes, e a nossa sala da família, tá bom? Deus abençoe você, um bom domingo e até mais tarde.